Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que imitando as virtudes da Sagrada Família, a nossa família possa experimentar a alegria verdadeira. A quem será que nós imitamos? O que nós imitamos? A felicidade que nós buscamos, a felicidade que cada um de nós almeja e que à tarde refletíamos, colocada foi no nosso coração pelo próprio Deus que nos criou. Ela é consequência de um projeto coerentemente vivido e que nem sempre será fácil. Se a igreja reza isso hoje, que a nossa família, imitando as virtudes da Sagrada Família, possa experimentar a verdadeira alegria, então nós precisamos perguntar para a palavra de Deus que ouvimos nessa tarde: que virtudes são essas que hoje a palavra nos apresenta de modo especial, virtudes vividas pela Sagrada Família, para que nós possamos imitar. E a palavra virtude é exatamente o contrário de vício. E nós ouvimos hoje de manhã Padre Jonas dizendo: ninguém se torna santo ou pecador de improviso, de uma hora para outra. Santidade não se improvisa. Virtudes também não se improvisam. Se hoje nossas famílias estão colhendo frutos estragados daquilo que é o contrário da virtude, e o que é o contrário da virtude é o vício, é o pecado, é porque nós estamos imitando os vícios das famílias que não são sagradas. Celebrar a Sagrada Família só tem sentido na igreja para comunicar ao mundo que a igreja acredita, porque fiel à palavra, de que a família é sagrada. Não só Sagrada Família, a sua tem que ser, a minha tem que ser. Sagrado significa esse território tem dono, esse território está demarcado, e aqui dentro não pode entrar aquilo que não pertence a Deus. E essa é a grande missão dos pais. As 4 leituras que nós ouvimos nessa missa nos mostram. A primeira e a segunda leitura, o Eclesiástico 3 e o Salmo 127, numa visão muito bela, muito esmiuçada, muito profunda, o que a Bíblia entende sobre a família. E diz com todas as letras: a família é sagrada, é um lugar onde Deus escolheu para derramar a sua bênção, e nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se você ler o texto todo do capítulo 3 do Eclesiástico, diz que uma das condições para que Deus possa atender nossa oração é o amor e o respeito na família. É aquilo que está no Deuteronômio como lei, e que São Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículos 2, 3 e 4, retoma dizendo: o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Seria o resumo da primeira leitura. A segunda leitura diz que essa felicidade, ela depende de 2 coisas. Primeiro, depende de uma experiência do sagrado, se temes o Senhor. Mas depende também da prática da virtude, do cultivo das virtudes, se andas em seus caminhos, se trilhas em seus caminhos. Trilhar significa isso, aquilo que o Padre Jonas escreveu na apresentação do meu livro, A Trilha da Cura. A trilha é um caminho que já está pronto, agora eu preciso fazer essa caminhada. Hoje o que a igreja pede, que olhando a trilha seguida da Sagrada Família, e é fantástico porque o Evangelho nos dá essa dimensão de trilha. O Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus está sempre a caminho. E aqui nós temos já uma prefiguração daquilo que vai acontecer também em Jerusalém na Páscoa.
quando também Maria ficará 3 dias longe do seu filho Jesus. E é por isso que São Lucas vai colocar só a boca de Maria. São José aqui não vai falar absolutamente nada, vai estar junto o tempo todo, vai estar do lado, vai estar falando pela boca de Maria. Nós temos uma trilha segura, uma trilha firme. Essa trilha, a terceira leitura, Colossenses capítulo 3, é de uma praticidade que impressiona. Cada versículo desse capítulo 3, que começou lá no 1 dizendo: ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. E a partir desse enfoque, vai até o versículo 11, mostrando a nossa necessidade, aquilo que o Ricardo falava no final da pregação hoje à tarde, de nos conformarmos com o Cristo, que é nele que nós vamos experimentando uma restauração contínua, o homem novo que se restaura continuamente à imagem daquele que o criou no Cristo. A partir dessa premissa maravilhosa, São Paulo vai nos dando hoje certezas absolutas, que cada versículo desse dá um acampamento. Nós precisamos saber que nós somos eleitos de Deus, santos, queridos, e por isso revestir-nos de entranhada, lá nas entranhas, lá no mais íntimo do nosso ser, misericórdia, doçura, bondade, paciência, temperança, praticando entre nós o perdão. Mas que isso é impossível se não nos alimentarmos com a palavra, que a palavra de Cristo habite com toda a plenitude o seu coração, que o que triunfe no seu coração seja a paz de Cristo, para a qual nós fomos chamados, e isso tem que nos levar-nos à alegria que a igreja nos pede, e que nos pede no dia de hoje. Por isso cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas esse caminho de felicidade passa pela família, passa pelo concreto. E aí Paulo olha para o marido, para a mulher, na sua missão cristã, de submissão e de amor, no modelo que é Jesus, para os filhos que precisam respeitar e honrar os seus pais, e termina dizendo aos pais que eles não irritem os filhos, para que os filhos não desanimem. Olha, meus irmãos, que trilha espetacular. Mas eu repito, sem uma experiência de Jesus, não conseguiremos fazê-la. Por quê? Porque o Evangelho nos mostra de modo muito concreto. As coisas de Deus vão crescendo em nós. Virtude é algo que vai crescendo. Ninguém de nós leva um choque e torna-se a pessoa mais virtuosa da face da terra. Ninguém. Não existe essa renovação mágica. Padre, eu era uma pessoa completamente assim assado, e eu tive uma experiência fabulosa, feito São Paulo, eu caí do cavalo, e na mesma hora minha vida mudou. Louvado seja Deus. Só que Paulo levou 14 anos em Tarso, 10 em Tarso e mais 4 que ninguém sabe aonde, até começar a pregar. E descobriu que tinha um espinho na carne. E descobriu que teve que fazer uma experiência profunda de deixar a cruz de Cristo viver nele e ele com ela. E descobriu que ele não fazia o bem que ele queria, que ele fazia o mal que ele não queria. Essa queda tem que ser violenta. A virtude tem que ser cultivada, igualzinho a gente cultiva um vício. Do mesmo jeito que ninguém se torna viciado de uma hora para outra, ninguém. O sujeito que nunca bebeu nenhuma bebida alcoólica, ele vai numa festa, lá eles dão bebida para ele, ele fica trêbado, mas não fica viciado. É capaz até de ficar com nojo da bebida. Ele vai ficar viciado como? Cada dia tomando um golinho, um golinho, um golinho, um golinho. Toma só o final de semana. Ele começa assim: eu tomo só final de semana. Depois o segundo passo: eu tomo todo final de semana. Terceiro passo: eu tomo o final de semana todo. Quarto passo: eu tomo a semana inteira. Quinto e último: eu já estou tomado por aquilo. Então é um processo, você vai caminhando no vício, você vai caminhando nos erros, assim na virtude. E hoje a palavra é espetacular, porque nos dá
como que Deus realiza o seu plano, o seu projeto, através de pessoas, e como nem tudo está claro para nós. Que Nossa Senhora espetacular é essa, que São Lucas teve coragem de mostrar. Gente, aqui você vê, esse é um dos textos que mostra que a Bíblia é autêntica. Se a Bíblia fosse um livro montado humanamente, essa é uma das passagens que ninguém ia deixar colocar. Como é que vai colocar uma passagem onde mostra, humanamente falando, uma irresponsabilidade tão grande de José e de Maria, que larga o rapazinho lá em Jerusalém, ele que era um bocozinho da Galileia, nunca, a Galileia onde Jesus vivia, era mais atrasado que o Biguá, muito mais. Aí leva lá em Jerusalém, larga ele lá. Foi dali que deu origem àquele filme, Esqueceram de Mim? 1, 2, vai lá. Como é que se eu deixar botar um negócio desse? Maria esqueceu de Jesus? Vocês acham que se fosse um livro montado, ia mostrar isso? Não. Segunda coisa, iria mostrar dúvida no coração de Maria? Se o objetivo de Lucas, e Lucas, segundo a tradição, foi o primeiro artista que pintou Nossa Senhora, as imagens primitivas de Maria, da qual nós temos a mais próxima, seria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, segundo a tradição, foi pintada por São Lucas. Lucas, que era um artista, um escritor espetacular, um médico que conhecia a alma humana na sua profundidade, que pesquisou tanto tempo para escrever o que escreveu, que voltou lá nas origens de Jesus, que voltou nas origens de João Batista, é o único que nos dá o anúncio do anjo, o diálogo maravilhoso, a visita de Maria a Isabel. Ele iria colocar uma Maria, primeiro lugar, que abandona o filho, segundo lugar, que não sabe, pois Jesus vira para ela, só não sabe que eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai. Olha que texto maravilhoso para alguns dos nossos irmãos separados, muito mais separados do que irmãos, afirmarem que Maria não é a mãe de Deus. Como é que pode uma mulher responsável dessa, que larga o seu filho? Ah, se a Bíblia fosse montada, ninguém ia bolar isso. Isso seria um capítulo. Tira, não põe isso aí, não põe não. Fala que ouviu falar, que houve lá uma vez, isso aí é irrelevante. Só a verdade liberta. É para mostrar para nós que Maria, escolhida para ser mãe de Deus, escolheu ser discípula do seu filho. Que coisa espetacular. Pensa nessa frase que eu estou falando. Isso é o cerne do que nos ensina o catecismo da Igreja Católica. São João vai fazer a mesma coisa. Maria foi convidada para uma festa, ela é a protagonista. Aqui também. Seus pais iam todos os anos, está falando é dos pais. Jesus só entra depois, quando fez 12 anos, aí também de costume foi. Igualzinho São João nos conta no capítulo 2, Maria estava numa festa lá em Caná. Ela é a convidada, e ela está lá atenta às necessidades. Quando percebe que falta vinho, ela vai até Jesus. É o mesmo sentido. Aquela que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, escolheu ser discípula do seu filho. Maria, mãe de Jesus, é a primeira discípula de Jesus, é a primeira seguidora. Por isso que nós podemos seguir o caminho de Maria. Quem segue na trilha de Maria não tem outro jeito, vai dar de encontro direto e imediato com Jesus. Ela é discípula, ela é seguidora de Jesus. Por isso que lá em Caná ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Mas essa Maria agora, que discípula, que vai atrás de Jesus,
que descobre, primeiro, que coisa maravilhosa é a confiança que Maria e José têm. Leiam a mesma cena agora pelo lado da confiança. Um pai e uma mãe que educam o seu filho, que coloca valores, que cultiva virtudes no coração do seu filho, não fica desesperado o tempo todo trazendo ele numa cordinha, preso, ou evitando que ele faça amizade com fulano, ciclano e beltrano. Eles confiavam em Jesus. Eles não ficavam pensando bobagem na cabeça. O mundo ensina as mães, principalmente, só pensar o que não presta. Se o filho não chega, o que ela fica pensando? Ele deve ter parado aí num grupo de jovens, está rezando na igreja, na vigília. Minha Nossa Senhora, o que será que aconteceu? Será que foi em algum acidente? Liga para o hospital, na delegacia. Eu já falei para todo lado. Maria e José confiavam em Jesus. Ele devia de estar na caravana, com os moleques. O moleque vai correndo na frente, brincando. Maria e José tinham que vir ajudando aquela veiarada que vem mais devagar, e ele muito caridoso. Não é? Pessoa que vive na caridade. Vai ver que foi na frente. Olha, está combinado, hein? Nós vamos nos encontrar lá na encruzilhada tal. Pronto. Quando chegou lá de tarde, como diz o mineiro, Cadê? O francês fala, cadê? Onde está Lô? Descobriu que ele não estava. E aí o que fizeram? Voltaram para buscar. A aflição tomou conta do coração, claro. Sabiam que Jesus era um menino que estava aprendendo. Eles tinham responsabilidade sobre Jesus. Sabia que Jesus era um menino que vivia num mundo rural, simples, pequenininho. E que Jerusalém já era uma grande cidade. Mas que coisa interessante. Quando chegaram em Jerusalém, 3 dias depois, onde eles foram procurar Jesus? Na delegacia? O que levou-os a procurar Jesus no templo? Quem ensina onde o seu filho ir, sabe aonde ele está. Ensina. Eles vão direto encontrá-lo. Não vão encontrar Jesus quem não buscar no templo. O pai e a mãe que não ensinar o filho a ir ao templo não vai encontrar com ele. E chegou lá, ele era um menino de 12 anos, que estava dando aula para os doutores, mas que logo em seguida desce e continua aprendendo com Maria e com José. Se você ler com muita honestidade esse evangelho de hoje, significa o seguinte: aquilo que Jesus estava ensinando para os doutores, ele aprendeu com o pai e com a mãe. Não é isso que diz o evangelho? Desceu com eles, lhes era submisso. Eu estou sobre você, você está sobre mim. E por isso ele crescia em idade, sabedoria e graça. Físico, psíquico e espiritual. É o crescimento integral da pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, se a igreja hoje nos convida a imitarmos as virtudes da Sagrada Família, e as virtudes que nós temos que imitar hoje, é essa busca contínua, é ir até onde for possível para encontrar com Jesus, é saber que como pais, precisa educar o seu filho, e essa é a grande responsabilidade dos pais, e que como filhos não interessa se você é o filho de Deus, como diz o evangelho, que tem uma missão muito bem definida, mas enquanto está menino, tem que obedecer o pai e a mãe, a virtude da obediência, do aprendizado, da família que se junta para resolver um problema. O que nós vemos hoje, mundo afora, hoje estamos colhendo os frutos de uma família educada pelo encardido. Por isso, de uma família encardida, que não questiona onde estão os problemas, que faz uma análise superficial das coisas, conforme os meios de comunicação apresentam, que não vamos à raiz do problema. Vou pegar um exemplo. Azar de quem pensar diferente. Não tenho muita preocupação com isso. Ainda mais que hoje eu estou com as costas largas. Tem Padre Zé Augusto aqui atrás, estou sossegado.
Hoje eu estou tranquilo. Qualquer coisa, foi os dois que falaram. Nós dividimos. Vocês viram passeata um mês ou dois atrás? Eu assisti até em Portugal isso. Passeata de gente importante, de artistas. Porque uma menina de 16 anos tinha sido barbaramente assassinada por um bando de safados sem vergonha, ordinários e marginais. Entre eles um de menor, que não podia nem dizer o nome. Vocês viram Hebe Camargo, que saiu em todos os jornais, dizendo que queria entrevistar o rapazinho, o que matou a menina, mas que ia levar junto um revólver para assassinar o rapazinho. Falou isso em público e eu li. Vocês viram homens importantes de muitas religiões, que se dizem seguidores de Jesus, pedindo a pena de morte para esse moleque. Por quê? Porque essa menina assassinada de 16 anos é filha de uma família rica, cujo pai teve inclusive dinheiro para arrumar helicóptero para ir sobrevoar, para ver aonde ela estava. Porque nesse país morre quase todos os dias dezenas de adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos. E ninguém abre a boca, porque eles são um Zé Ninguém, um João Ninguém, que não pertence a uma comunidade importante. Pior, a mesma senhora Hebe Camargo, que disse que mataria, e eu acho que ela tem coragem de matar mesmo, porque uma vez ela deu uma entrevista numa revista dizendo que não sabia quantos filhos ela tinha matado dentro da própria barriga. Esses são os formadores que levam as famílias hoje a imitar o demônio. Mas aonde está a responsabilidade? Num país onde de 3 a 5 milhões de crianças são barbaramente, terrivelmente assassinadas dentro da barriga da mãe. Porque o Brasil carrega o título medonho de campeão mundial do aborto. Por que não se vê essas passeatas? Então, quando morre uma menina rica, de um sobrenome importante, que pertence a um grupo importante, influente, por que eles não saíram na rua também para pedir a pena de morte para aquela outra menina rica que tinha matado barbaramente o pai e a mãe? Por que que tem que ser esse pobre menino da periferia? Porque esse é um João Ninguém, esse não vale nada. E aliás, será que foi ele? Tinham 5, 4 de maior, 1 de menor. Vocês acham que os outros não disseram para ele? Ou assume, ou nós cortamos você e sua família toda. Eu sei a lei do submundo, eu sei, eu conheço. Eu tenho filhos e filhas que vieram lá desse meio, que são rejeitados por essa sociedade, mas vai-se nas causas. Eu não quero aqui encontrar culpados não, gente, porque se é para encontrar culpados, tinha que se perguntar para esse pai, como é que então um pai permite que uma menina de 16 anos, que começou a namorar um rapazinho, a mãe do rapaz nem sabe o nome dela, nem tinha visto ela na vida, uma paquera, e deixa a paquera aí para passar um final de semana acampado no meio do mato lá no Embu Guaçu. Ah, porque isso é liberdade? Isso é o que nós estamos colhendo. Uma família que não tem estrutura, e não tem estrutura porque não tem Deus, e se não tiver Deus pode ter tudo, tudo que os pais derem aos seus filhos, se não der Deus, será usado contra eles. Em Brasília, esse ano que está acabando, acharam também 2 meninas de 15 para 16 anos assassinadas. E as mães diziam publicamente: nós não sabíamos onde estavam. Nós não sabíamos. E hoje Maria e José estão dizendo: pai e mãe,
vai atrás do seu filho, aonde ele estiver. Cria-o esticando o seu coração. Porque senão depois o que adianta essas passeatas aí que a televisão mostra quando se tratar de uma menina rica? E eu não estou condenando a coitada dessa menina rica e nem de pobre. Mas nós, se não vamos às causas dos problemas, meus irmãos, nós continuamos fazendo a história do Chapeuzinho Vermelho. Vamos ensinar para as crianças o perigo, o lobo mau. Quem é mau é o lobo. O lobo mau vive na floresta, ele é muito perigoso. A Chapeuzinho Vermelho era uma menina muito bonitinha, frágilzinha, muito obediente. E a mãe dela mandou ela levar uma cestinha de doce para a vovozinha que vivia sozinha na floresta. E ela foi. Mas o lobo mau chegou na frente, saboreou a velha, disfarçou de velha e ficou esperando a menina para dar o bote na menina. Sorte que chegou um caçador que há tempo de matar o lobo, tirar a velha inteira lá de dentro ainda, e salvou. Que maravilha. O único que presta nessa história, na minha opinião, é o lobo. Único, ao menos faz aquilo que é da vocação dele, comer. E o resto? Que mãe é essa que deixa uma filha sozinha atravessar a floresta perigosa para levar doce para a mãe dela? E era mãe da mãe, não era mãe do pai. Senão ela não ia mandar doce. A não ser que a velha fosse diabética. Aí mandava, né? Ela não ia mandar doce para a sogra. Só se fosse diabética. Trouxe para a senhora. Outra. Que mãe é essa? E o marido dela, que a história nem conta, que tem coragem de largar a coitada da velha morando lá no meio de uma floresta sozinha? Com certeza era católica. Porque a maioria das vezes que eu visitei asilos até hoje, eu perguntei, a religião é católica. E alguns daqueles velhinhos estão lá 2, 3, 5 anos e nunca mais recebeu nem a visita do filho, da filha. A história para pensar nisso. Larga a mãe lá, no meio do perigo. Manda a menina aí. E outra, a menina nem conhecia a avó. Ou a velha era medonha de feia. A menina nunca tinha sentado no colo da velha, porque não ia sentir aquele bafo. Nossa, avó, a senhora está meio diferente. Ô, gente, tem uma pequena diferença. O lobo, aquele orelhão, aquele focinho desse tamanho. A senhora parece que mudou, vovó. Ou talvez seja até por isso que deixaram essa velha morando lá, que é mulher feia, não pode ser outra coisa. Então nós pensamos, onde está a família? Onde está o amor aos idosos? E a primeira leitura dizia isso. Mesmo se estiver birutando, é seu pai e sua mãe. Mesmo se estiver caducando. A velha está lá. Nem sei quem é. Aparece um caçador, também não sabe quem é. Porque o pai estava onde? Se a mãe tivesse ido junto, talvez não tivesse acontecido o problema. Mas é isso que nós fazemos, gente. A história da Chapeuzinho Vermelho está se reproduzindo nesse mundo hoje. Delega-se tudo. Hoje a criança não começou nem a andar, já põe ela na escola, das 5 da manhã até as 10h30 da noite, que é para não ter problema. Eu não tenho tempo para ficar com meu filho. E final de semana eu contrato alguém, um babysitter, para cuidar do meu filho. O filho não sabe nem quem é a mãe. Ele chama uma gata de mãe, chama uma empregada de mãe, mas não sabe quem é minha mãe, meu pai.
Não, porque eu estou trabalhando, nós temos que arrumar dinheiro para comprar doce, para levar lá para a velha da mãe. Nós não vamos na causa. Não é de uma hora para outra que transforma-se uma família. Quantas e quantas vezes, e nós que vivemos em Betânia sabemos disso, é cair, é recair, é levantar, é começar de novo. Às vezes você acha que a pessoa está indo bem, cai, levanta de novo, e o pai e a mãe tem que estar lá. Pai que é pai, mãe que é mãe, eles estão lá, mas estão lá firme, eles vão atrás. Hoje a virtude que Maria e José está nos ensinando é: pai e mãe, vai atrás do seu filho enquanto é tempo. Pai, tenha coragem de trabalhar 2 horas a menos, mas vai assistir o seu menino recitar a primeira poesia dele lá no pré-primário, com 4, com 5 anos de idade. Para ele é importante demais. Ele não está nem interessado se aquilo está sendo filmado, se tem 1 milhão de pessoas assistindo. A única coisa que faz o coração dele bater mais rápido é se ele olhar lá no meio e ver o pai e a mãe sentados. Vai atrás do seu filho enquanto é tempo. Cultiva, cultiva. Virtude se cultiva, amor se cultiva, é cheiro, é cheiro. Chapeuzinho Vermelho não sabia o cheiro que tinha sua avó. E quantos filhos e filhas hoje não sabem o cheiro que tem o pai e a mãe? Porque não chega perto, porque é uma vida longe, quebrada. Cada um mora numa floresta, cada um correndo atrás do seu lobo. Cada um preocupado em carregar o seu manojinho de docinho. Mas hoje nós precisamos aprender, e é urgente que isso aconteça, porque nós estamos colhendo os frutos de uma sociedade treinada pelo encardido, aonde os valores estão aí, os falsos valores é que viraram valores. Quem presta nessa sociedade? Filho de rico. Se é gente rica, se é gente importante, se é gente famosa, não, aí sim, aí vira um crime hediondo. E esses pobres coitados que vivem na minha e na sua casa, o que nós estamos fazendo por eles? Onassis dizia na beira do barco que trazia o corpo da filha ou filha única, daria tudo para ter, o meu filho de volta. Dinheiro nenhum do mundo compra a vida, o carinho, o amor, a ternura de um pai, de uma mãe, de um filho. Um abraço, não tem esse dinheiro. Nós estamos numa luta contra o demônio. E quantas vezes já falei, Padre Zé Augusto, Padre Jonas e tantos já falamos, que um dos alvos prediletos dele é de fato a família. O lobo quer a família. Mas ele não está lá esperando a vovozinha só por causa da vovozinha, ele quer a Chapeuzinho Vermelho. Ele quer o seu filhinho, a sua filhinha. Aquilo que os pais fazem pelos seus pais, os filhos farão por eles. Não tem aquela história do couro de boi? Que o pai tinha que mandar o pai dele embora. A nora falou: não, manda seu pai embora, senão eu vou. Aí o pai foi lá, arrumou um couro de boi, deu para o pai dele ir embora. Aí o pai dele está indo embora, o menininho foi correndo, pediu a metade do couro de boi e trouxe para casa. E o pai falou: mas por que você pediu a metade do seu avô? Porque um dia eu também vou me casar, e quando o senhor tiver que ir embora, eu vou dar essa metade de couro para o senhor levar. É assim que aprende. Eu não sei por que isso aconteceu em minha vida. Meus irmãos, não se trata de condenar esse pobre coitado desse pai que na hora de desespero falou as bobagens que falou. Nós precisamos evangelizá-los também. Nós precisamos fazer com que o evangelho chegue ao coração desse povo. Principalmente que o evangelho chegue ao coração dos formadores de opinião. Mas nós não podemos mais cruzar nossos braços e que dando uma boa casa, uma boa escola, isso, aquilo, para meus filhos, para minhas filhas, meus não, porque hoje até já o plural já é muito, é meu filho, é minha filha quando muito. Mas se eu não cultivar essas virtudes que Nossa Senhora e José nos ensinam,
E a virtude de um diálogo onde você precisa falar tudo que tem no coração, como Maria fez com Jesus, mas que não leva para discussão e para briga. Quando Jesus, justificando a sua atitude, ele não estava perdendo tempo, ele não estava fazendo nada errado mesmo, mas ele não precisa justificar. Ele só virou e falou assim: mas vocês não sabiam que eu tenho que estar aqui cumprindo a vontade do meu Pai? Nossa Senhora não pôs a mão na cintura e falou: eu estou sabendo sim, mas por enquanto você ainda está sob os auspícios nossos. Não falou nada. Ela guardou aquilo no coração. E Jesus também não brigou, não tentou se defender, não se justificou. Ele falou e desceu e foi obediente. É espetacular, gente, aquilo que Lucas, como médico, coloca nesse texto. A sinceridade de falar, ela só pode existir ao lado da humildade de saber ouvir. Maria foi sincera e falou para Jesus aquilo que ela sentia. Ela falou em nome do Pai. Ela e José, os dois ficaram angustiados. É uma das dores de nós, das 7 dores de Nossa Senhora é essa. Ela falou para Jesus, ela não escondeu para ele. Jesus também falou exatamente o que pensava e o que sentia. Logo em seguida Maria faz silêncio. Não há diálogo sem silêncio. Não adianta só falar, se eu não escuto. O que será que meu filho está me dizendo quando ele não diz nada? Maria hoje está nos ensinando a virtude do diálogo na família. É falar tudo aquilo que você sente e pensa, mas é a coragem revolucionária de ouvir, de não rebater, de deixar que a palavra do outro ressoe no seu ouvido, do mesmo jeito que Maria deixou ressoar e José ao seu lado a palavra de Jesus. Ela guardou, ela ficou meditando, ela ficou ruminando essa palavra no seu coração. Jesus faz a mesma coisa. São Lucas diz, ele desce com eles, lhes é obediente, lhes é submisso e cresce. Quem não aprende a obedecer não cresce. O mundo moderno está criando crianças enormes, por isso que até nossas crianças hoje ficam maiores antes da hora. Alimentação muito boa, tudo balanceado, as vacinas que a gente toma. Hoje você pega uma menininha de 12, 13 anos, já tem um corpo de mulher. Mas triste que não é só o corpo, já tem a cabeça desse tamaninho dessas mulheres que estão sendo imitadas por essas crianças que estão sendo prostituídas dentro de casa. Eu lia numa revista de marketing há poucos dias que a peça de roupa mais encomendada no Brasil inteiro para o Natal foi uma saia pregueada que uma artista está fazendo um papel de uma novela aí, uma campeã de vulgaridade, uma prostituta social, em tamanhos pequenos, médios e grandes, dos 3 tamanhos: pequeno, bem pequenininho, médio, grande, GG. A peça mais encomendada, mais vendida no Natal. Bonito, papai já bota na filhinha, já põe uma roupa de prostituta na menina, para ela já se vestir, já se perder desde pequenininho, bonitinho. Já compra também um batonzinho da cor da prostituta da moda. Pois a igreja hoje diz que nós temos que aprender as virtudes da Sagrada Família. Quem educa nossas crianças? Quais as músicas que as nossas crianças escutam? Quais as histórias que elas leem? Os nossos adolescentes hoje, por que estão tão rebeldes? Porque cria-se num clima onde não tem o respeito. E respeito é consequência de amor. Não é a ordem pela ordem. Gente, se a ordem, a firmeza da ordem resolvesse alguma coisa, a China seria a maior potência do mundo, a ditadura militar teria transformado a América Latina num oásis, Cuba seria uma ilha que tinha voo direto para tudo quanto é lugar do mundo, porque o mundo inteiro queria ir morar lá e não o contrário. A verdadeira ordem, ela é fruto do amor. A verdadeira submissão,
a imagem que o Padre Jonas usou hoje de manhã é espetacular, plasticamente perfeita. Quando ele falava da Torre de Pisa, e dizia que o marido e a mulher só conseguem ser forte na medida em que um se apoiar no outro. Que coisa espetacular. Não é o encontro de duas fraquezas. Se tiver a coragem de ser como a Sagrada Família. Maria se apoia em José. José se apoia em Maria. E ambos se apoiam em Jesus. E olha que essa imagem é espetacular, porque eles estão levantando a mão de Jesus, para que Jesus cresça em idade, sabedoria e graça. Um se apoia no outro. José não toma a palavra dizendo: a Maria, faça favor, quem vai falar isso sou eu, isso aqui é uma conversa de homem para homem. Não precisa. Quem sabe o que é, não precisa dizer. Não precisa querer mostrar, ainda mais lá que está na frente dos doutores. Mulher, como é que você faz passar uma vergonha dessa lá na frente dos doutores, na frente daqueles homens lá? Eu que tinha que falar, você tem que ficar assim quieta. Não, não precisa. Quem sabe que é fraco o suficiente para se apoiar no outro, descobre a força que vem dele. Ele está no meio de nós. E é isso que nós precisamos dizer em nossas casas. É Jesus que está nos convidando aqui: ó, cresça. Deixa meu pai e minha mãe segurar a sua mão que você vai crescer. É lá no alto que está a nossa meta. É para lá que nós vamos. Então não tenha medo de se apoiar. Hoje em dia pregaram a libertação da mulher, o feminismo. A mulher tem que ser igual ao homem. Não, pelo amor de Deus, naquilo que o homem tem que não presta, nunca seja igual. Ser igual ao homem, então, queimar o sutiã em praças públicas. Largaram de raspar o sovaco. Que agora nós que manda. Isso. Você é livre para fazer o que faz hoje? Para se estragar desse jeito? Não. Tenha coragem de ser submissa feito Maria. Mas saiba em quem você se apoia. Homens, tenha coragem de ser submissos feito José. Porque esse texto de São Paulo é espetacular. Mulheres, vocês têm que ser submissos aos maridos, viu? Mas os maridos têm que amar a esposa. Lá em Efésios ele completa: igual Cristo amou a igreja. Olha lá que jeito que ele amou. Marido, morra pela sua mulher. Isso é amar. Não é desigualdade, não. E nós vamos retomar essa conversa no acampamento de casais. Vocês que são casados sabem do que eu estou falando. Esse amor de novela, esse amor de filme, esse amor do gosto, não. O verdadeiro amor é ter a coragem de morrer por causa do outro. É gastar-se pelo outro, é esvaziar-se pelo outro, como Cristo amou a sua igreja. As virtudes que nós precisamos aprender com a Sagrada Família. Nós precisamos cada dia mais buscar caminhos, trilhas. Quanto tempo vai levar? Maria e José levaram 3 dias. Quanto tempo você vai levar? Não tem importância. Se ama mesmo, talvez vai levar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Mas é um amor que se renova. Eu acho força, por quê? Porque Ele está no meio de nós. Eu não vou abandonar. Uma das cenas que mais marcou minha vida, quando eu era seminário, fráter já, em Taubaté, numa segunda-feira, assim mês de novembro, dezembro, um calor, e eu ia ao centro da cidade, no correio, voltava do almoço, depois fazer compra, e tinha aquela reta imensa, que sai do Conventão e vai lá para Pinda e para Tremembé e passa em frente à casa de custódia. E a gente tinha que fazer uma curva do Conventão, parar o principal que vinha lá do Mercadão. Então a gente sempre parava ali. Tinha uma veinha, pituquinha assim, lembrava minha avó, uma roupinha surrada, um pacotinho embaixo do braço, pedindo carona. E eu falei: vamos, vó. Aí ela entrou. Eu disse: olha, eu só vou até ali no conventinho, imaginando que ela fosse a Tremembé ou a Pinda.
Ela disse, não, eu só vou até a casa de custódia. Gente, a casa de custódia, vocês sabem, ali só ficavam os criminosos, os crimes hediondos, os crimes medonhos. Então ela me contando que o menino dela, quem é esse menino? Devia ser um homem que tinha cometido um crime hediondo. Ela disse, um menino meu andou fazendo umas bobagens. Olha que amor. Ela morava em Araraquara. E como o menino não se adaptava com a comida da cadeia, ela vendeu a casinha lá, comprou uma meia água atrás do Mercadão em Taubaté, para fazer comida. Para conseguir ver se conseguia entrar com essa comida até o filho. Porque o filho não conseguia comer a comida da cadeia. Eu deixei aquela mulher ali na frente da casa de custódia, mas ela foi comigo dentro do carro. Ela foi comigo dentro do meu coração. Ali eu entendi o amor de Deus por nós. Se uma mãe é capaz disso, uma mãe é capaz de se esquecer, de perder a sua cultura, de largar tudo, de vir para uma cidade estranha, de ir a pé, para tentar ver se conseguia fazer que a comida chegasse para o seu menino, que era um criminoso, que tinha feito um crime terrível, que nós não sabemos qual é, mas sabemos que para estar lá só estavam aqueles condenados por crimes terríveis. Naquele dia, eu chorei muito diante de Deus, porque naquele dia eu entendi por que Deus ainda não tinha me abandonado também, porque mesmo não prestando nada, Deus continuava se dando a mim, na marmita da Eucaristia, todos os dias. Maria hoje está dizendo a você, mãe, está dizendo, mãe, não desista do seu filho, mesmo quando ele brigar com você, mesmo quando ele berrar, você não vai ter mais jeito, padre. Até o médico já falou que não tem jeito. Tem jeito! Nós temos até um papel aqui que diz que já comeu os neurônios dele, tudo. Nós temos um outro aqui que diz que um Deus que fez os neurônios e ele inteiro teceu na barriga da senhora. Tem jeito! Meu marido não dá mais jeito. Tem jeito com seu marido. Tem jeito a sua esposa. A sua família tem jeito, sim, se você aprender a imitar as virtudes da Sagrada Família. Mas para isso, é preciso trocar de canal. É preciso mudar de vida. É preciso saber que tipo de leitura, que tipo de programa de televisão, que tipo de música está alimentando o meu filho. Perca tempo com seu filho, perca tempo com sua filha, marido e mulher, perca tempo um com o outro, tenha coragem de ir atrás do menino juntos, seja o problema que for, não adianta botar a culpa, é culpa sua, não, nós precisamos ir atrás, nós precisamos descobrir. Mas Maria e José hoje nos ensinam aquilo que é o grande tema que Deus nos inspirou para que esse final de ano, de fato, mergulhe-nos no ano que vem no coração do Senhor. A certeza de que nós precisamos ir atrás de Jesus, para que Jesus esteja no nosso meio. O que nós precisamos fazer para que Jesus esteja o tempo todo desse ano no meio da nossa casa, dentro da nossa casa? E talvez você precisará jogar fora algumas coisas que tem lá dentro. Talvez você precisará, talvez não, com absoluta certeza, se tiver, tem que jogar fora. Você não pode deixar mais o demônio fazer ninho dentro da sua casa. Porque você tem um filhinho que acabou de nascer, 2 meses, 3, aí você vê que tem um marimbondo daqueles marimbondão assim, cavalo, aqueles que andam de a pé assim, que vem andando e arrastando aquele bundão deles assim no caminho. Aí você vê que tem um que está fazendo uma casa lá, aí você coloca só uma renda em cima do bercinho do seu filho e deixa ele fazer lá. A hora que ele terminar de fazer, ele vai precisar de alimento, e ele vende seu filho. Você vai deixar uma cobra fazer ninho lá dentro de sua casa? E por que está deixando o demônio fazer ninho dentro da sua casa? Dentro do seu quarto, dentro do seu armário. Gente, tem casais que se diz católicos,
Uma vez, nós padres, eu não era padre ainda, uns 4, 5 padres, mais uns 5 ou 6 religiosos, fomos fazer o final de semana na praia em Ubatuba. Uma vez por ano a turma se reunia com os seus formadores e íamos à praia, passar um final de semana, descansar, nadar. Muitos iam conhecer o mar, a minerada ia ver o mar a primeira vez. Ué. Então as famílias que emprestavam para nós. E a família que emprestou aquela casa era uma família maravilhosa, acostumada a vir ao conventinho, amigo dos padres. Então, a casa é de vocês. Quando entramos na casa, abrimos uma casa muito boa. No meio da sala tinha uma cesta desse tamanho, cheia de revista Playboy. Que coisa bacana. Uma literatura muito apropriada para um grupo de padres e religiosos. Mas pior ainda é que a família proprietária daquela casa tinha menino de 8 ou 9 anos, que via do mesmo jeito. Sabe, a gente tem que tomar cuidado na vida com certas bobagens. No lugar que eu corto o meu cabelo, quando comecei a cortar o cabelo lá, me indicaram que era um rapaz muito bom, fui lá. Um salão grande, tem vários cabeleireiros. Eu sempre vou no Walter, é o nome dele. E, primeira vez que eu fui, ele já me ofereceu: o senhor quer ver a última Playboy? Eu falei: não, muito obrigado, não quero ver não. Segunda vez, vou cortar o cabelo. Vai olhar a Playboy? Não, hoje não vou não. Umas 6 vezes. Ele não sabia quem eu era. Belo dia eu estou cortando o cabelo, entra alguém: Padre Leo, a minha mãe é fã do senhor. Não sei o que, dá um beijo na sua mãe. Ele parou assim com a tesoura. O senhor é padre? Eu falei: sou. Ele disse: então o senhor me perdoa? Eu disse: do quê? É porque eu sempre ofereci a revista Playboy para o senhor ver. Eu disse: não, você não precisa pedir perdão. Eu teria que pedir perdão se eu tivesse lido alguma vez. Aí ia ficar feio para mim. Aí ele riu, começamos a conversa: mas o senhor é da onde? Eu sou do Biguá. Ele é de Pedralva. Pai dele conhece meu pai. E fomos nos encontrar lá em Curitiba. Estão entendendo, gente? O que é semear? Os valores que eu vou colher? Se por uma bobagem eu pego uma revista daquela lá, amanhã depois ele ia escutar aquela moça dizer padre, ele talvez não ia conversar comigo. Hoje ele é meu amigo. Hoje ele fala da esposa, das filhas, e ficamos amigos. Talvez ele não ia falar nada, ele ia ficar quietinho e dizer: ainda bem que eu não acredito em padre mesmo. Pronto. Não é verdade? Assim também, gente, a nossa coerência tem que ser o tempo todo. O Ricardo falava isso. Uma coisa eu sabia que sem Jesus não tem jeito. Agora eu preciso caminhar com Jesus. É isso que a igreja pede hoje, para mim e para você. Que as nossas famílias, imitar é arremedar, é repetir, é fazer igual. As virtudes da Sagrada Família possa experimentar a alegria de Deus, possa trazer esse céu aqui, construir esse céu aqui. Como é que nós alimentamos nossa família? Então eu preciso jogar fora. Impossível uma família em que o marido ou a mulher tenha lá dentro de casa revistas, filmes pornográficos. Deixa escondido lá só para vocês verem. As crianças vão ver nos seus olhos. Criança vê tudo no olho. Criança enxerga tudo no olho. E pode fazer os pais passarem vergonha. Como aquela família que estava recebendo os diretores da empresa no jantar. Todos muito importantes, de terno. E a menininha dos 8 anos para 9, cabecinha baixa, envergonhadinha, meio triste. Lá no meio da janta alguém olha para a menina e pergunta: nossa, o que você está triste? Aí os
diretores já olhou para o pai dela e o pai dela, o que foi, filhinha? E nem tinha notado ela ali, estava lá só puxando o saco do chefe. Aí a menina baixou a cabeça. Aí criança nessa hora faz cena, né? Ao que você pergunta, os olhos já ficam cheios de lágrimas. O que foi? A mãe já estende a mão assim, muito romântica. Fala, filhinha. Fala para a mamãe. Ela virou e falou: é que eu não sou mais virgem. O pai queria morrer. Como isso aconteceu? A professora escolheu outra menina para fazer o papel da virgem no teatro. O que você pensou? Criança sempre conta a verdade. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora fala do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.